O ativo mais valioso hoje do planeta não é o petróleo, não é o dólar, não é o ouro, não é o diamante. É a informação. É data, né? Data, metadata. Quem tem informação, tem tudo. Sim. E você precisa controlar essa informação como você controlava no passado os outros ativos. Uhum. E o controle da informação passa justamente por mecanismos de impedir Que as pessoas tenham a acesso a ela, né? liberdade de informação, que tem acesso a informações que não são do meu interesse. Uhum. Então, por isso que eu falo que o maior perigo que a gente enfrenta, o maior inimigo nosso atualmente, ele não é, sim, não é o governo, não é o Estado, não é o Supremo, não é o Legislativo, não é o presidente, não é o partido político. O nosso maior inimigo é a desinformação. E aqueles que estão dizendo que estão combatendo a desinformação são agentes de desinformação muitas vezes. Mas será que é a desinformação ou é o controle da informação que é o nosso... Você usa a desinformação seletiva para fazer o controle da informação. É- Por exemplo, quando eu falo que a gente tinha sucesso tratando pacientes para Covid, isso era classificado como desinformação. Sim, exato. Para eu parar de falar, ou eu parar de tratar e atingir um objetivo que eles querem. Então, o problema não é as pessoas poderem falar ou até mentir, ou esses caras mentirem. O problema é eles controlarem quem tá falando a verdade, né? É um problema de liberdade mesmo, não é um problema de desinformação nesse sentido, assim. É por isso que eu falo que a desinformação é o nosso principal inimigo, porque ela, verdadeira ou falsa, ela é o viés de controle dos direitos sociais atualmente. Se você tem a pecha de ser disseminador de fake news ou de estar desinformando, há uma autorização do Estado para lhe perseguir. Coisa que antes da pandemia, ou alguns anos atrás, isso não existia. Sim. E aí eles relativizam o direito à liberdade de expressão, dizendo que essa liberdade é limitada. Não existe isso. A liberdade de expressão só é limitada em regimes ditatoriais. Pode crer, com certeza. A defesa da democracia envolve necessariamente a defesa da liberdade de expressão. Uma não existe sem a outra. E mecanismos de restrição dessa liberdade, eles têm que ser a exceção para casos pontuais. Por exemplo, crimes contra a honra, crimes associados a... Até isso eu não concordo. Né? Crime contra a honra é totalmente subjetivo. Você tem direito à sua honra? Não, Como assim, né? eu acho que a tipificação penal dos crimes contra a honra no Brasil atualmente ela é totalmente do passado, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, existem situações específicas onde a sociedade convencionou que certas palavras ou certas posições elas não podem ser feitas publicamente e isso deveria ser o limite de qualquer tentativa de controle da liberdade de expressão. Mas atualmente você tem esse controle para coisas banais. É que nem, na minha opinião, eu tenho uma visão bem radical de liberdade de expressão. Eu não acredito que deveria existir nenhum limite, assim, entendeu? As únicas coisas que ficam, assim, tentados na difamação, né? Quando alguém te propositalmente faz uma campanha para destruir a sua reputação. Eu acho que aí poderia ter algum elemento na justiça. Mas, pô, injúria, crime contra a honra... Mas imagina isso na medicina, onde a opinião do médico ela pode ser a definição da vida ou morte do paciente. Se determinado tratamento por interesse X são classificados como fake news, desinformação, charlatanismo, e a partir daí eu passo a ser proibido de usar esse tratamento ou de dar certas orientações, eu estou pondo em risco... Você está matando pessoas. Isso, exatamente, né? Existe todo um aparato estatal para fazer esse controle, que são os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina e, em última análise, a Justiça. Uhum. Só que houve, claramente, na pandemia, uma tentativa de cercear a nossa liberdade, né? Para que a gente pudesse seguir só uma narrativa usando como âncora a chamada ciência, a chamada medicina baseada em evidências. E a mídia mainstream, né? Isso. E a medicina baseada em evidências, ela vem há muitas décadas como uma ferramenta para você poder oferecer ao seu paciente a melhor evidência possível para aquele tratamento, aquela situação. Que às vezes não é uma evidência de alta qualidade, mas é a melhor evidência disponível para aquilo. Ou seja, a medicina baseada em evidência, ela deveria ser um farol no oceano para guiar o navio direito, o caminho do navio até ele atracar para o porto. Uhum. Mas a forma como eles tentaram amarrar o ato médico a necessariamente ser só naquilo que tem evidências sólidas, o que é uma grande bobagem,
eles transformaram a medicina baseada em evidências em uma âncora, prendendo o navio naquela situação, amarrando as nossas mãos e isso gerando que navios não cheguem mais que afundassem, né? ao porto, acabando, em última análise, afundando. Né? Foi isso que tentaram fazer. Ou conseguiram? Tentaram ou conseguiram? Tentaram, ainda não conseguiram. Em algumas áreas mais, em alguns locais mais, mas a gente ainda tem E você vê uma certa reação? flexibilidade. Você vê a reação da comunidade médica? Como que você Tô vendo mais agora. É? Você acha que... Mas tá criando uma fagulha de pessoas que perceberam o golpe. Nesse movimento todo que está tendo das eleições do conselho, a gente está vendo muito médico que está agora se libertando e falando, eu não aceito chapa de esquerda, eu não aceito chapa que vai me controlar a informação, eu não aceito chapa que vai dizer que eu sou charlatão, porque, Monark, assim, você junta todos os procedimentos médicos de todas as especialidades nos consensos, guidelines, diretrizes do Brasil e dos Estados Unidos. Dá mais de 10 mil. Pegar as 10 mil mais usadas. Apenas 10% desses procedimentos são lastreados por evidência científica forte. 90% do ato médico no planeta, no mundo ocidental, ele é lastreado em evidências científicas moderadas ou de baixa qualidade, ou mesmo meramente pela opinião do expert, ou validadas pelo tempo. Então, você vir com esse papo agora de que para a Covid eu só posso usar aquilo que tem evidência alta, uma doença que surgiu recentemente vazada de um laboratório, né? Não foi no mercado, já tem muita evidência disso, até o FBI vai nessa tese atualmente. Sim, lá nos Estados Unidos tá rolando um monte de treta lá com o Congresso e tal. Foi vazado. Quando você estuda o vírus, você vê que ele tem umas inserções ali no ponto de clivagem da furina, que é um mecanismo que faz o vírus se encaixar na célula e conseguir invadir a célula. Ou seja, esse vírus foi modificado para ser mais contagioso. Várias evidências de que esse vírus sofreu algum tipo de modificação não natural para ele ser mais contagioso. Aí a coisa perdeu o controle lá. É porque o laboratório também não seguia as regras. Né? Ou eles queriam que saísse, né? Ou eles queriam... O principal laboratório de pesquisa de coronavírus no Oriente, na China, e um dos principais do mundo, era esse laboratório em Wuhan. Então você tem o Instituto de Virologia de Wuhan, que tem o laboratório de coronavírus de Wuhan. Aí você tem a doença coronavírus em Wuhan, que vai para o planeta. De onde veio esse vírus? Do laboratório ou do morcego que beijou o pingolim? Qual que é a maior probabilidade? Saiu lá na cloaca e nasceu o vírus, né? É improvável. É óbvio que tem alguma coisa a ver com o laboratório em Wuhan, que estava pesquisando esse vírus especificamente. Você está em Vila Velha, tem a fábrica da Garoto, uma das maiores fábricas de chocolate da América do Sul. Aí você tem um derrame de chocolate ao leite nos rios e na praia de Vila Velha. De onde que será que veio esse chocolate? Não, os morcegos aprenderam a fazer chocolate. Foram das cavernas de Vila Velha ou foi da fábrica? Então são coisas que são muito óbvias, né? Mas que acabam passando, por causa de narrativas, tentou-se muito tempo. Era muito proibido tempo. falar isso. Eu lembro eu sofri cancelamentos na época por falar algo assim. Só quando o presidente Biden, por alguma mudança da geopolítica americana, decidiu falar publicamente que ele tinha desconfianças de que o vírus pudesse ser de origem laboratorial para atacar a China, é que o presidente da Meta, o Zuckerberg, falou que não ia mais censurar postagens que falassem sobre isso. Censura até hoje, tá? Mas menos, né? E aí liberou. Ou seja, a questão foi toda política, né? Mas o que a gente aprendeu lá? Eu estava falando dos médicos, né? A gente vê, sim, uma reação. A gente vê, por exemplo, nessa campanha para o CRM, que os médicos não vão aceitar chapas onde tem médicos que perseguiram, que foram atrás, que maltrataram. Manchou a reputação da galera que foi militante. Manchou a reputação de muita gente, né? Manchou a reputação de muita gente, médicos que estão tendo prejuízo na sua vida pessoal, estão tendo prejuízo de renda, estão tendo prejuízo de quem vai confiar num cara que vai te impedir de ter o melhor tratamento por questões políticas? Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!